You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop. E aí, cambada, tatuando muito o símbolo do infinito com mãe e pai, ou já tá naquela fase de tatuar nome com coroa? No vídeo de hoje vamos tratar de um assunto bem complexo, já tá no título, então vamos falar de textura para pelos. É mais complicado falar do que fazer, não existe muito segredo, na base de tudo começa com a agulha que é usada e o modo que vamos conseguir fazer isso. Nesse trabalho eu vou usar uma MG de 11, vou aproximar com aquela técnica que eu já ensinei nos outros vídeos. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ensinei ela de novo no workshop também. É essa técnica aí, vamos aproximar a agulha para poder ter elas mais juntinhas, para poder fazer um pelo perto do outro. Uma coisa que a gente tem que pensar, não na textura completa, mas sim como ela vai ser construída. Você pode entender melhor observando as coisas do dia a dia, desde o pelo do seu cachorro. Se você não tiver, observa o dos outros, tá ligado? Vê o cachorro do seu vizinho aí, dá uma observada nele, e até mesmo o telhado da sua casa. Sim, o telhado da sua casa pode te ajudar na textura. Como o telhado da minha casa vai me ajudar? Imagina o seguinte, olha pro telhado, imagina que cada fileira de telha equivale a uma fileira de pelo. Imaginou? Você pode reparar também que sempre a fileira de baixo, ela tá um pouquinho coberta, pelo menos 30% dela tá coberta pela telha de cima. Assim vai ser os seus pelos. Você tem que pensar que são mechas, várias fileiras, e que a de cima sempre tem que cobrir a de baixo. Entendeu agora? É tipo isso. Agora que você já entendeu como funciona o seu telhado e como vai funcionar essa textura, a gente já vai pular para uma parte mais complicada. Eles têm que ser feitos de baixo para cima. Primeira camada de baixo, depois a de cima, e tudo na direção que a foto indica. Você não pode sair meio fora, senão seus pelos vai ficar aleatório e bagunçado. Se você já tatuou pelo, reparou que seu pelo ficou aquela coisa aleatória e bagunçada, foi por causa disso. Na hora de fazer o decalque, você tem que marcar certinho no decalque para depois você não se perder e ficar um pelo para cada lado daquela coisa bagunçada, parecendo que alguém foi lá e passou a mão na cara do seu lobo ou do seu leão. Presta atenção nisso aí, são esses pequenos detalhes que vai fazer toda a diferença na sua tatuagem, vai dar mais vida pra ela. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Antes de você começar a textura, você vai precisar primeiro da base. O que é a base? Exemplo, você vai fazer duas fileiras de pelo, fez ela usando o canto da agulha igual provavelmente vai estar passando no vídeo. Você passa ela pelo ponto inicial até o seu ponto final. E onde fica o meu ponto inicial da minha camada de pelo? Fica na raiz. Você vai pôr a máquina ali na raiz e vai puxar para baixo, que seria até a ponta dos pelos. Isso vai ser o seu ponto inicial, o seu ponto final da sua textura. Pronto, agora que a gente já entendeu a base, a gente precisa entender um pouquinho a construção, como vai funcionar isso tudo. Você já marcou a sombra de cada ponto, coisa que eu também ensinei aqui no canal, vou deixar o link na descrição de novo. Mas e aí, como eu vou fazer um efeito de sombra nos meus pelos? Você vai usar um tom médio ou o tom que você usaria para fazer a sombra normal. Se você marcou esse local e tem sombra, se você tá fazendo um animal, faz de conta que é igual eu fiz em uma raposa, você precisa da sombra do olho. Então você vai usar um tom mais escuro para fazer os seus pelos. Aí depois, se precisar, você coloca uma sombra. Entendeu agora? Entendeu? Depois de fazer isso, agora a gente vai finalmente adiantar a nossa textura. Vamos afinar os nossos pelos. O mesmo tom que você usou na sua base já começa a esculpir nas pontas. Na verdade, abaixo delas. O que é esculpir as pontas abaixo dela? Você vai fazer o seguinte: você vai arrastar a sua primeira fileira, fez a sua primeira fileira de pelos, agora a gente vai para a segunda, a fileira de cima. Você vai arrastar também, você já deu o efeito. Como eu vou afinar as pontas? Eu vou vincar nas pontas com um tom mais escuro e fazer? Não, você não vai fazer isso nas pontas, porque vai deixar a ponta escura e vai ficar totalmente errada a sua sombra. Você precisa da ponta dos pelos mais clara. Como eu vou fazer isso? Você lembra do telhado? Que eu expliquei do telhado da casa? Você reparou que em certos momentos do dia, se você for olhar, além da telha de cima tampar a telha de baixo,
onde o sol tiver, ela vai dar um pouquinho de sombra. É isso aí que você vai fazer. Você não vai mexer nos pelos de cima, mas você vai vir na camada de baixo e colocar uma sombra embaixo da ponta dos pelos, afinando, para você não fazer as pontas da sua textura do seu pelo escuro. Vai ficar parecendo um realismo Neotrad, porque é no Neotrad que as pontas o pessoal escurece as pontas e tal. Mas é isso aí que você tem que fazer. Repara o seu telhado, velho. Repara o seu telhado. A telha de cima tampando a telha de baixo vai ser a camada de pelo tampando a camada de pelo de baixo. A sombra da telha de cima na telha de baixo vai ser a sombra que você vai usar na camada de baixo para afinar a ponta dos pelos de cima. Entendido? Deu pra... Eu espero que esteja dando para você entender isso aí, já que o exemplo é uma parada bem simples que eu consegui, mas realmente eu melhorei a minha textura de pelos observando o telhado, por incrível que pareça, um telhado. Então vamos, existe um modo diferente de fazer esse, já falei. E afinar também, você não precisa afinar só com MG não, você pode fazer essa sombra, afinar os pelos com a 3RL ou a RL que você usar para isso. Eu recomendo no máximo a 5RL para realismo, um 7 também ainda vai, mas fica um pouco grosseiro. Mas não vamos falar só de pelos, vamos falar do cabelo também, que é uma coisa que provavelmente eu já falei no workshop, mas... é sempre bom dar aquela recapitulada. O cabelo não tem muita diferença a não ser no tamanho. Você vai fazer a mesma coisa. A diferença é que a sobreposição agora é de mechas bem maiores que os pelos. E às vezes a sobreposição não é mais em cima, e sim do lado de uma mecha para outra. Você vai colocar a sua agulha usando o canto dela, no caso a AMG. Vai fazer o mesmo esquema, vai arrastar da raiz até as pontas sem perder o fluxo, mantendo a velocidade para poder ficar certinho os seus fios de cabelo. Assim você vai conseguir um cabelo bem mais natural. A máquina precisa também estar em uma boa aceleração. Eu recomendo, se for Electra Pop ou Eclipse, 8 volts, para evitar o traço falhar e os fios ficar meio tremido. Então tenta seguir esse fluxo, prende a respiração como eu já ensinei no vídeo de traço e carrega lá da raiz até a ponta do seu cabelo. Tá parecendo propaganda de shampoo já aqui. Você vai fazer o seguinte, vai usar a 3RL com sume para fazer aqueles fios meio rebelde que fica no cabelo, meio quebrado lá. Um reflexo, você vai usar a 3RL, você já não usa o canto da Magno, porque o canto da Magno pode sair um traço grosso dependendo do jeito que você usar, então usa a 3RL. Para finalizar a dica de hoje, você lembra disso tudo que eu falei, da sombra, do telhado, sai para fora. Faz assim, você tá me assistindo onde? Sai para fora da sua casa e olha o telhado. Assiste esse vídeo olhando o telhado da sua casa. Faz isso que isso vai te ajudar bastante. Começa a observar a sua volta. Talvez o segredo, a dica de tudo tá à sua volta e não em alguém falando como eu tô falando aqui. Mas era isso, se você não é inscrito, já se inscreve. Segue as nossas redes sociais. O Instagram do canal, @antiético_inc. Tem o meu Instagram, você pode acompanhar a prévia dos próximos vídeos ou até ao vivo, igual a gente andou fazendo, com mais dicas além do que tá nos vídeos. Eu deixo dica nos stories, então segue eu, segue o Bibi. No Instagram do canal que vai estar aí embaixo, vai estar o meu Instagram, o Instagram do Bibi na bio. Então não tem muita dificuldade, vai lá, segue a gente que você vai poder acompanhar tudo que vem, tudo que chega aqui no canal, tudo que vai vir, tudo que acontece na nossa vida. Era isso, obrigado por você ter ficado até aqui e até a próxima. Fight back. Summer